Bom dia, bom dia, bom dia. Você é vencedor. Hoje eu escolhi a música, né? Vocês são vencedores, amigos, porque vocês estão vivos. É isso que eu sinto toda manhã. Você se percebe assim? Um vencedor que venceu grandes e grandes batalhas está aí pronto para novas. Porque é assim que é a nossa vida, é vivendo de glória em glória até ser dia perfeito, né? Os dias não serão aquele mar de rosas, não serão dias sempre simples de ser vividos, mas nós temos todas as habilidades, todas as ferramentas dentro de nós para vivermos cada um deles. E o fato de nós estarmos vivos nos mostra que nós ainda temos uma missão a cumprir. A jornada ainda existe para nós. E se existe a jornada, tem jeito de ser feliz. É como você, Sun Tzu, né, na Arte da Guerra, um livro icônico, fala que todas as batalhas são ganhas na sala de preparação, na sala dos oficiais que organizam a guerra, não no campo de batalhas. Você é na organização, na sala dos generais ali, onde são estrategistas, estrategicamente orquestrada a forma de sair em campo, é que são ganhadas as guerras. Não é fantástico isso? É o que eu faço de manhã com você na terapia da felicidade, no ritual do acordar. Nós planejamos estrategicamente como que vai ser o nosso dia em campo. E aí tudo acontece. Claro que vai ter coisas que saem do nosso controle, claro que vão ter coisas que nós não programamos, claro que nós programamos uma coisa, mas a resposta certa vem de Deus. Mas nós temos que programar diariamente aquilo que é importante para nós, aquilo que está na nossa mão fazer, porque aquilo que está na sua mão ninguém vai fazer por você. É essa a nossa estratégia, tá bom? Então nós vamos sempre começar, nós estamos numa luta a favor da vida contra as estatísticas da depressão, que é a causa da maior incapacitação do ser humano. E o Brasil é o país com mais alto nível de incidência das Américas. O índice mundial é 4,6% da população, nós já estamos a 5,8% da população. Quando nós vemos os dados da OMS, um médico renomado, né, como Khalil Júnior, que é do hospital lá do Sírio-Libanês, ele fala que mais de 80% das doenças cardíacas são de comportamentos e não de genéticas. Mas se for mapear todas as doenças do mundo, né? A OMS fala que mais de 90% de todas as doenças são comportamentais. Só 4% de doenças no ser humano é genético, ou seja, o ser humano está sendo destruído porque falta conhecimento e ação através desse conhecimento. Porque você conhece e não aplicar na sua vida é a mesma coisa que jogar fora. Agora, quando você conhece um assunto e aplica, a sua vida transforma. E essa é a minha preocupação, te dar conhecimento para que você transforme a sua vida. O coach faz isso com você. A alta performance é você transformar uma ação da sua vida em outra que te dá muitos maiores resultados. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Sil, querida. Vamos começar com o Provérbios lindo de hoje. Provérbios 22:17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se guardarem nas entranhas e se aplicares todas elas aos seus lábios. Olha que coisa fantástica. Gente, eu fico abismada com Provérbios. Eu não sabia que ia estar. Eu vi ontem isso aqui, mas eu faço o tema antes de olhar Provérbios. Então eu postei o tema, né, que é carregando bagagens, e aqui está falando que é suave. Quando nós aplicamos as palavras a conhecer a sabedoria e o conhecimento, nós temos uma vida suave, e se nós aplicarmos ela na nossa vida, é isso que é mais interessante. Nós temos que aplicar aquilo que eu conhecer. E o nosso tema de hoje é: você anda achando a vida pesada? Você
A vida parece pesada para você? O que você anda carregando que lhe parece pesado esse fardo que você está carregando? Porque assim como nós temos a promessa que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, você tem a promessa de carregar um jugo suave e um fardo leve. Se você não está carregando um jugo suave e um cargo leve, e uma carga leve, algo errado está acontecendo. Existe uma disfunção no que você crê e no que você faz. E aí? Onde você vai apurar? E eu coloquei aí no meu Face umas malinhas para indicar, né? Qual peso que você deve estar carregando, talvez sem perceber. Culpa. Você pode deixar ela agora de lado, porque quando você recebe o perdão dado na cruz por Jesus, a culpa ela sai automaticamente. E às vezes eu já carreguei culpas, né? Às vezes a gente não a perceber até hoje, mas eu já carreguei culpas horrorosas da minha fase de adolescência, de infância, porque eu falava assim, gente, eu fiz isso, mas eu respondi tal pessoa e eu fui grossa ali. Gente, Jesus já pagou o preço. Você aceitou o perdão que Jesus deu para nós na cruz através do seu sangue? Ele só veio para isso, para tirar a culpa da sua vida. E às vezes a pessoa fala assim, mas e depois que eu aceitei Jesus, eu continuei errando? Vai errar mesmo. Eu quero te dizer que eu também carreguei muita culpa depois de ter aceitado Jesus. Eu aceitei Jesus com 17 anos e depois andei fazendo bastante coisa errada, né? Jovem, querendo descobrir o mundo, e ainda não achando as pessoas certas para ajudar, muito mais erro eu me permiti acontecer. E hoje eu vejo com responsabilidade, eu arrependo de todos eles, porque o arrependimento é a única forma de você ser liberada desse cargo pesado, dessa carga pesada, desse jugo. O sangue de Jesus só pode te curar quando você arrepende. Não existe outra forma. Você tem que realmente entender que aquilo foi uma falta de conhecimento e que você não quer mais fazer. O arrependimento significa, a partir de hoje eu não quero fazer isso, porque eu reconheço que o amor de Jesus por mim é maior e me traz a possibilidade de eu fazer coisas muito benéficas. É este o processo do perdão. Então, eu estou falando da culpa que eu carreguei muito tempo, né? Porque eu penso que a responsabilidade foi toda minha porque eu não procurei na Bíblia a única fonte de inspiração. Eu fui atrás de pessoas que falavam uma coisa e viviam outra. E aí eu caí no mesmo erro. A culpa não era delas, a culpa era minha. Não era nem culpa, era responsabilidade, porque quando você não procura na fonte certa, você vai sendo moldado por pessoas que não têm conhecimento. Por isso que nós temos que ser questionadores. Questione o padre, questione o pastor, questione, não a ele, questione o que ele fala com você. Vê lá na Bíblia se é daquele jeito mesmo, se está falando aquilo para você. Porque o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na sua vida e te revelar. O passado, ele já não existe mais. Ele é jogado no mar de esquecimento. A sua memória, ela não é apagada, não. Né? Nós não vamos ficar limpos da lembrança, não é isso. A lembrança, ela vira um aprendizado. Aquela forma de viver que eu tinha no passado me trouxe danos irreparáveis, porque Jesus reparou. Mas eu lembro como um aprendizado que eu não quero fazer. Eu não tenho dor naquilo mais. E às vezes tinha coisas que eu ficava muito revoltada comigo de eu ter feito, né, no meu passado. E quando eu fui fazer esses trabalhos em entidades filantrópicas, e eu conheci pessoas que estavam sendo recuperadas e tinham matado o pai. E Jesus perdoou aquela pessoa. E ele recebeu o perdão de Deus, entendeu que naquela hora ele pagou todo o preço, né? Foi preso, ficou na cadeia todos os anos, mas quando ele saiu dali, ele saiu recuperado, porque ele entendeu que aquele processo que ele fez, ele estava num momento de insanidade.
né? Quem mataria um pai se não fosse por insanidade? E aí ele recebe o perdão pleno de Deus e ele começa a vida dele do zero. Se uma pessoa pode receber um perdão por ter matado um pai, por que você não pode receber perdão pelas suas falhas? E outra, acredite, mesmo que a gente esteja lutando para fazer o certo, o cair é do homem. Eu erro, você erra, e o mais lindo é que Jesus te perdoa. Então você precisa estar preparado para receber este perdão, porque senão você vai continuar carregando um jugo pesado e um fardo muito acima do que é necessário. Você está preparado para receber um jugo leve, um jugo suave e uma carga leve, porque Jesus já pagou todo o preço da sua dor. Experiências negativas todos teremos, todos, enquanto estivermos aqui. E aí a gente tem memórias negativas e memórias positivas. Da mesma forma que você armazena memórias negativas, você armazena memórias positivas. E ainda que sua infância tenha sido horrorosa, que a sua adolescência tenha sido péssima, você tem fatos muito importantes para te manter vivo hoje. Você só está vivo porque coisas maravilhosas aconteceram na sua vida. E aí? O que você deixa pesar mais na sua vida? A memória negativa ou a memória positiva? Eu posso te falar, vamos supor, eu tenho grandes motivos de agradecer a Deus, mas se eu quiser falar para você das minhas memórias negativas, vou te mostrar um pouquinho. Meu pai tinha perdido todas as fazendas meu avô tinha perdido 4 fazendas lá em Caratinga. Meu pai saiu da Petisco, ele era caminhoneiro da Petisco, não precisaria disso, mas ele perdeu todos os bens. Ele foi ser motorista da Petisco, ele veio para Palmeiras para abrir a primeira linha de ônibus, porque ele achava importantíssimo fazer com que as pessoas sejam conectadas à educação. E lá ele sabia que as pessoas só vinham em Manhuaçu com um caminhão de leite, que era o Luiz, meu padrinho de casamento, uma pessoa maravilhosa. E ele via que aquela comunidade tinha muito potencial, que além do carro de leite poderia ter um ônibus. Só que nós íamos aqui só com um ônibus, nós não tínhamos mais nada. E nós começamos a vida do zero aqui, eu com quase 5 anos, a nossa família. E quando comecei a estudar aqui em Manhuaçu, nós mudamos para cá para a gente estudar. Minhas irmãs já tinham feito a 4ª série, não podia ficar lá mais, então a gente tinha que vir para cá para estudar. Eu não tinha caderno, eu ia para aula, para a escola com, na época era sacola de arroz que eu colocava os meus cadernos. Eu não tinha lápis de cor, eu achava lindo ter 12 lápis de cor, não tinha nessa época. E fui aprendendo. E eu tinha óculos muito grandes, os dentes muito tortos e uma simplicidade absurda, né? E eu fui lidando com aquilo. Depois, quando eu casei, eu perdi a minha primeira filha, né, no primeiro parto. Depois perdi mais 3 filhas, tive mais 3 abortos. Então, assim, muitas coisas negativas. Tive acidentes, né? Eu podia ter morrido em alguns. E se eu lembrasse só disso? Eu ia ser uma pessoa frustrada, deprimida, chata. Mas o que eu lembro disso tudo? Da alegria que eu sobrevivi a cada uma dessas cenas aterrorizantes. O meu parto, quando eu perdi minha filha, foi uma coisa que eu não achei que eu fosse sobreviver nele. Eu poderia morrer, inclusive, né? Eu estava com risco de morte. E foi 12 horas de luta, de dor absurda. Foi traumático, trágico. Mas isso me faz ficar ancorada nessa dor? Não. Eu recebi como um livramento eu poder estar viva para poder lutar para ter outros filhos. E Deus me permitiu lutar para ter outros filhos. E se não conseguisse ter naturalmente, como foi 2 milagres, Deus me daria forma de ter outros filhos de outra forma, como adoção. E aí? Eu não vou dar glórias, eu não vou agradecer por isso? Então, é isso, as memórias positivas têm que estar num nível muito acima para que essas tragédias que todos nós passaremos fiquem só como aprendizados. Outra coisa é problema dos outros. Problema dos outros, mesmo quando a gente ama muito,
a gente tem que fazer o que é possível, porque nós nunca seremos o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Não é você. Toda vez que você quer fazer o papel de Deus, você carrega uma carga que não é sua. É dar pérolas a porcos. É assim que a palavra de Deus fala. Pensa, Jesus andou com Judas 3 anos. Judas traiu Jesus e suicidou. E aí? Não foi responsabilidade exclusiva de Judas? Ele conheceu a palavra, ele conheceu toda a vida de Jesus, como Pedro, que também traiu Jesus. Só que o que Pedro fez? Foi nele e pediu perdão e já reconheceu a culpa. Pedro, a única coisa que ele fez é entristecer e voltar a esperar Jesus. E Judas foi fazer justiça com as próprias mãos. Então, é esse o diferencial da nossa vida. Nós vamos errar, gente. Aceite. Aceite, porque quem dera nós pudéssemos passar a nossa vida sem fazer algo que prejudicasse alguém. Às vezes, inconscientemente, nós fazemos isso pensando no bem e a outra pessoa recebe como mal. Mas nós temos que pedir perdão e saber que Deus pode resolver essa situação. E depois Jesus teve um encontro com Pedro e o curou. Da mesma forma que ele negou por 3 vezes, Jesus o curou por 3 vezes, né? Então, o problema do outro, você leva a palavra, você leva a sua mão de apoio, você leva o seu ombro. Ponto. Para aí. Você não pode tentar carregar o outro com a sua força, porque ele precisa das quedas dele para ele querer se reerguer. Se ele não tiver a própria experiência dele e colher aquilo que é do que ele plantou, ele não reconhece o amor de Deus na vida dele. Então, por mais que você ame, entrega a palavra de Deus para a pessoa e fala: Jesus te ama, Ele está disposto a te perdoar diariamente. Mas a decisão de vida dele sair da droga, dele sair da bebida, dele sair de qualquer processo de dor da vida dele, é escolha pessoal dele. Tá bom? Então fica com Deus. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Josias. Obrigada, Sil. Obrigada, Ana Paula, pela companhia aqui. E eu queria compartilhar com vocês porque foi um aprendizado muito grande meu. Carregar bagagens que não é minha faz com que nós sejamos pessoas sofridas e fala uma coisa e vive outra. Então, para nós sermos transparentes, para nós sermos aceitos como nós somos, sem máscara, as pessoas têm que entender que nós somos passíveis de erro, nós vamos errar, mas nós estamos procurando conserto diariamente. Por isso que eu vivo de glória em glória até ser dia perfeito. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então não queira ser super-herói, não queira ser super crente, super católico, porque você vai morrer de carga que você está carregando que não é sua. Não existe possibilidade do homem atingir o critério que o outro quer que ele atinja. Deus não quer isso de você. Deus anseia um coração manso, um coração verdadeiro, um coração repleto de conhecimento de Deus e de arrependimento quando nós errarmos. Por muitos anos, eu não consegui entender como que Davi poderia ser um homem segundo o coração de Deus. Ele errava feio, foi um péssimo pai. Davi foi um péssimo pai, né? Ele foi um grande homem de temor ao Senhor, porque na hora que ele caía, ele pedia perdão e falava: 1000 vezes está na mão de Deus do que cair na mão de homens, porque em Deus há misericórdias. Então, não fique tentando receber amor de homens, porque vai ter de uns e vai ter milhares te criticando. Por mais que nós gostemos, e eu gosto também de ser amada, eu não fico dependente do amor dos outros, porque as pessoas tendem a viver o mal que está dentro delas e usar a gente como escudo.
Então você muitas vezes, se depender do reconhecimento do outro, você vai cair. Porque eles não vão te reconhecer, mas Deus te reconhece em todos os seus passos. E na hora que você levantar de manhã e você agradecer a Deus por tudo que você é, por tudo que Deus tem feito pela sua vida e pedir perdão por aquilo que não foi produtivo na sua vida e você arrepender daquele processo que te deu percas, Deus está naquela hora voltado para te abençoar, voltado para te resgatar e fazer hoje você começar a escrever uma nova história da sua vida. Tá bom? Grande beijo, grande sábado, que Deus abençoe o seu dia e você receba o perdão que tira toda essa carga da sua vida e você caminhe com fardo suave e o jugo leve, porque esta é a promessa de Deus para a sua vida. Grande beijo, foi maravilhoso estar com vocês. Beijos.